Oi minha gente, tudo bom? Aqui é a Zabi e hoje no meu quadro sobre filmes, cinemas e séries eu irei comentar com vocês a respeito de uma série brasileira que vem dando o que falar. Logo o tema é super urgente e de quebra ainda tem atores incríveis que estão em interpretações sensacionais, que é a série Bom Dia, Verônica. Bom, pra quem não sabe, a série é baseada no livro de mesmo nome, que foi lançado há poucos anos, e vai contar a história de Verônica, que no caso é interpretada por Tainá Miller, que é uma escrivã de uma delegacia de homicídios, a qual leva uma vida super rotineira, super burocrática, até que de repente uma tragédia suicida acontece em frente aos olhos dela. E aí, diante dessa situação toda, a Verônica se vê obrigada a tentar fazer justiça, liberando o lado de investigadora a qual ela tinha deixado pra trás há muito tempo, e pra vocês entenderem isso, vocês precisam assistir, fias. Frente a isso, o enredo se desenvolve e ela acaba cruzando o caminho de Janete, interpretada por Camila Morgado, que é uma mulher que sofre de violência doméstica e vive numa relação super abusiva com seu marido, que é o Cláudio, interpretado por Edu Moscovis, que no caso é um policial super babaca, que a mantém trancada em casa e longe de qualquer comunicação com o mundo e seus familiares, e de quebra o homem é um serial killer. Queima! Primeira coisa, antes de adentrar o assunto dessa série, eu acho importante deixar claro pra vocês que ela contém muitos gatilhos, então se você é uma pessoa que é vítima de violência doméstica e você ainda não se sente confortável para assistir uma série como essa, porque, querendo ou não, ela é um pouco pesada, então evite, mas ainda assim é uma série necessária. E antes de mais nada, se você sofre de violência doméstica ou algum tipo de abuso, ligue no 180. Mas vamos lá, meus amigos, como é importante uma série brasileira com um assunto tão urgente como esse. E aí são séries como essas que fazem a gente se ligar que não. As coisas não estão melhores para as mulheres hoje em dia e não existe igualdade de nenhuma forma. Por mais que aparentemente na nossa bolha de amigos não existam situações como essa em específico. Eu cresci vendo casos de relacionamentos abusivos e situações de violência doméstica dentro da minha família, bem como feminicídio também, assim como na cidade onde eu morava, e eu tenho certeza que tu também que tá vendo esse vídeo já presenciou muita coisa a qual tu não esperava que acontecesse ali do teu lado. Exatamente por isso não é uma história fácil de ser digerida, principalmente pela exposição de muita coisa tenebrosa, como a violência, o suicídio, a necrofilia, a infidelidade e o clássico sistema de corrupção brasileiro. Porém, para ser bem sincera com vocês, tudo isso é mostrado de uma maneira menos podre, se possível dizer, do que no próprio livro. É como se a Netflix tivesse ficado com um certo medo de explorar mais a atmosfera extremamente escassa de esperança a qual se passa a história. Bom, a gente tem aqui uma série policial com protagonismo feminino e que tecnicamente tem uma produção maravilhosa, de alto nível, com uma fotografia muito assertiva e condizente com as emoções e as situações as quais os protagonistas passam, principalmente no sentido do suspense das cores ou então das situações mais tensas. E sério, gente, a série vale também pelo elenco, porque as atuações estão incríveis, eu acho que todos eles estão em papéis inesquecíveis, principalmente os três protagonistas. Entretanto, inúmeras foram as falhas, as quais eu não reparei as pessoas falando e eu fiquei abismada de tipo, como vocês não estão falando disso? Então eu não posso deixar aqui de falar. Segura aí, minha filha, que lá vem spoiler. As mulheres que vinham para São Paulo em busca de uma vida melhor, que é o que a série dá a entender, eram maranhenses. Entretanto, o sotaque delas é completamente uma mistura dos sotaques da Zona da Mata e do Agreste lá do Nordeste. Ou seja, eu escutei sotaque potiguar, escutei sotaque pernambucano, paraibano, alagoano, baiano, mas não escutei sotaque maranhense nessas meninas. E isso definitivamente me irritou porque, sinceramente, Netflix, que falta de pesquisa foi essa? Se vocês estão com dificuldade para encontrar atrizes maranhenses em São Paulo, tem eu aqui e outras várias, eu posso dizer pra vocês, tá? Sério, gente, se tem uma coisa que me irrita muito como nordestina é quando eu vou ver em alguma série, algum filme, e aí a pessoa que é de lá daqueles 9 estados do Nordeste, os quais um deles eu faço parte, ela basicamente tem o mesmo sotaque, independentemente de qual dos estados seja. É o mesmo sotaque. É a mesma coisa, o Nordeste inteiro é a mesma coisa. Me poupe. A série também traz uma visão muito estereotipada do que é um abusador, um estuprador. A gente tem Cláudio Brandão, que é o marido da Janete, como um homem que foi abandonado na infância, que aconteceram várias coisas na vida dele que deu a entender como justificativa, como se fosse uma justificativa, pra ele cometer as coisas que ele cometeu. É uma romantização a qual não tem sentido nenhum, minha gente. É preciso muito reforçar que a cultura do estupro, a cultura do abuso, da subjugação da mulher, do ódio, não podendo esquecer do feminicídio também, vem de um filho saudável do capitalismo e do patriarcalismo. Ou seja, o buraco é muito mais embaixo no quesito potencialidade da coisa. Eu sei que esse é um papo que aparentemente muita gente ainda não tá preparada pra ter, mas eu acho muito importante deixar essa reflexão aqui pra vocês. Quantos não são os caras que diariamente matam suas respectivas namoradas, ficantes, esposas, sei lá, simplesmente por se sentirem donos delas, por não aceitar a liberdade de existir do outro só porque não quer estar mais naquele relacionamento ou naquela situação. Eu achei muito complicada a abordagem do Cláudio
das situações ali dos rituais, os quais acontecem em meio à série, porque me pareceu muito racista, principalmente se a gente tá falando de um grupo, de uma religião que já é muito perseguida, independentemente de qualquer coisa, é uma religião que tá sendo sempre perseguida aqui no Brasil. E como aparentemente terá uma segunda temporada, eu espero que nessa nova temporada eles explorem muito mais esse lado do filho saudável, do patriarcalismo, o qual basicamente tem tudo, mas ainda assim é um grande babaca abusivo e tóxico, que é o que mais tem na nossa sociedade. De certa forma, eu acredito que a série ela não tem atingido em sua profundeza aquilo que deveria atingir, ainda acho que ficou um pouco por cima de muita coisa, o que não quer dizer que ela não manteve o espectador o tempo inteiro ali assistindo, no suspense, querendo entender o que vai acontecer, porque eu fiquei realmente pregada na história, eu não queria largar pra poder entender o que ia acontecer, então assim, nisso, ponto positivo. E claro, fica aqui a mensagem, minha gente, de que é muito importante a gente valorizar o nosso cinema nacional e produções com tanta visibilidade falando de assuntos como esse. Mas eu sinto que passou longe de algo realmente original, até porque existem outros filmes e séries de outros cantos que falam sobre situações parecidas como a dessa série. Entretanto, não tem a visibilidade que a Netflix tem. De mensagem final eu deixo, procurem ajuda. Esse é um debate que tem urgência e ele deve ser reiterado nas nossas conversas entre os nossos amigos e as pessoas às quais a gente convive, independentemente de hype de qualquer série. Então, converse com as mulheres da sua família e mulheres que sofrem de situações abusivas e violências domésticas. Eu tô aqui para dizer para vocês que vocês não estão sozinhas. Busquem ajuda e denunciem. Eu espero que vocês encontrem forças para isso tudo. Força!